Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não compartilhou o nosso conteúdo nas redes sociais, faça isso e chame mais pessoas para ser parte desse quadro junto com a gente. Você já sabe, mas não custa relembrar que para participar do quadro é só você deixar aqui a sua dúvida no box de comentários, que muito em breve ela pode ser respondida pelo maestro e pintar por aqui. Então vamos para as perguntas do episódio? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Bom dia, maestro. Bom dia, Sami maravilhosa. Obrigada. Maestro, quando você diz que alguém é belter, tenho a impressão que isso significa muito mais do que simplesmente a pessoa canta belting. Por exemplo, fulano é tenor. Isso fala a respeito de um far. E quando alguém é belter, o que exatamente isso quer dizer? Muito obrigada. Olha, excelente pergunta. Vamos lá. No belting contemporâneo, tá, gente? Por quê? Professores de canto vão chamar de belter outra coisa. Não existe far em belting contemporâneo. Então, por quê? Porque seria nonsense eu botar um far de soprano dramático belter. Soprano coloratura belter. Não seria... Não tem sentido algum. Então, eu tenho a minha própria classificação, que está no meu livro. Essa classificação, o que ela faz? Está bem específico lá, eu vou fazer bem rápido aqui. As meninas são divididas em sopranos, belters e soprano belters, que é a voz que todo mundo quer ter, né? Que as meninas querem ter. Para poder fazer bem um legit como soprano e poder dominar belting. As belters são as que não são sopranos, quer dizer, que não têm esse acesso a borda tênue aguda ou tem alguma dificuldade mesmo. São contraltos, eu tenho poucas contraltos, pouquíssimas. Hoje, fazendo aula, tem uma, Cláudia Raia, que é um contralto mesmo. Uma voz raríssima e ela não pode ser uma soprano belter. Ela pode ser uma contralto belter, mas não tem muito sentido, porque a tessitura da contralto e a tessitura da belter são as mesmas. Então, a Cláudia tem que ser belter, não é? Um mezzo-soprano, uma voz muito densa, não tem por que trabalhar como soprano belter, porque ela não vai fazer Christine, ela não vai fazer as coisas de soprano. Então, ela é uma belter, estou dando um exemplo. No musical, quando a gente vai fazer a divisão de vozes entre as meninas, geralmente eu uso um sistema que os americanos usam, os londrinos também usam, que é F1, F2, F3, F4 e F5 e F6, por exemplo. Eu tenho um ensemble de, sei lá, 12 pessoas. Então, F1 é a soprano mais aguda, F2, F3, F4 e F5. F6, depois M1, M2, M3, M4, M5, M6, se eu fosse fazer a minha seleção no meu papel, F1 e F2 seriam sopranos, F3 e F4, sopranos belters, F5 e F6, belters. Não tem contralto. Por quê? Porque essa belter precisa se unir com um timbre de soprano belter e precisa também ter acesso à sua borda tênue. Mas elas estão numa tessitura... Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Tem musical que realmente eu preciso de uma voz mais grave, como contralto. Porque é escrito muito grave e as belters têm dificuldade de descer muito. Mas normalmente no musical é tudo meio médio agudo. Então, eu faço isso. Então, quando eu vou fazer a minha seleção, entra bailarino, entra atriz, e eu tô assim, ó, esperando a minha F1. Quando ela entra, eu falo, minha F1. O que significa um F1? Ela tem que ter flageolet, normalmente. Ela precisa sustentar agudos de flageolet, porque eu não posso fazer ela cantar agudo pleno de quarta a domingo. Então, se ela não tem acesso a filatura e flageolet, ela não pode ser F1. Mas ela é soprano, mas F1 ela não pode. Entendeu? Então, tenho várias alunas minhas que, às vezes, quando falta F1 no musical, eu ligo para elas e falo, olha, tô com uma vaga aqui de F1, você quer fazer para mim? Às vezes ela é soprano belter, mas ela tem flageolet, ela pode fazer o F1. F2, de preferência, é a cover de apontaturas agudas, então ela precisa também ter flageolet.
No dia que a F1 está doente, quem faz os agudos é a F2. Estou dando um exemplo de novo do meu sistema no musical. O uso da borda densa da F3, F4, F5 e F6 tem que ser eficiente. Elas não podem ter dificuldade de beltar. Porque, na verdade, as minhas sopranos F1 e F2 têm que ser soprano belters também, tá? Só que elas têm que ser soprano belter com acesso a flageolê. Porque tem horas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um musical que eu fiz. Crazy for You, o número do Can't Be Bothered Now, elas todas têm que ter acesso a belting, porque elas fazem papéis caricatos. Então, não dá para girar a voz. Então, tem que ter acesso a belting, health belting, sob registro do belting contemporâneo. Eu vou pedir para o Alan colocar um trechinho do Crazy for You, do I Can't Be Bothered Now, onde as meninas fazem papel, é um sonho do Bob, elas fazem uma voz caricata, e todas têm que ter acesso a esse som beltado, ou tuengado, sem ser soprano. Não pode parecer soprano, certo? Então, iguala muito, você não consegue dizer quem é quem ali. Quem é soprano belter, quem é belter. Ele não quer, ele comprou, só quer dançar. E eu estou dançando, e eu estou dançando. Então, qual seria a definição dessa belter em belting contemporâneo? Belter seria essa voz que consegue ter as características do belting, ou seja, de frente, de uso da borda densa e acesso da borda tênue sem clex até uma região aguda, sem parecer um soprano cobrindo, e fazer isso de uma maneira confortável que possa fazer de quarta a domingo. Cantoras que cantam de peito não vão conseguir fazer isso, e sopranos não vão conseguir fazer isso. Então, essa seria a belter. Mas, de novo, isso é em belter contemporâneo. Pegue o meu livro, vá lá e leia a descrição de belter em classificações vocais em teatro musical no belter contemporâneo. Tá bom? Agora, eu, Marconi, como trabalho minhas alunas como soprano belters? Da mesma forma que eu trabalho os meninos como barytenors. Porque eu não quero que essa voz se restrinja, porque o repertório de teatro musical é muito flexível. Eu preciso que essa voz seja flexível. Então, eu trabalho meus tenores como barytenors e eu trabalho meus barítonos como barytenors, trabalho as minhas sopranos como soprano belters e as minhas belters como soprano belters se elas tiverem acesso ao registro tênue e agudo, ou mezzo soprano belters, não é? Pelo menos para elas poderem fazer um número ou outro. Mas dentro do ensemble de um musical, eu preciso ter essas vocalidades e elas todas têm que ter, dentro do mesmo registro, uma cor igualada. Apesar, principalmente quando o número é caricato ou um número coral demais. Agora, quando é um número de personagem, não, cada uma tem a sua voz, tá? De novo, professores de canto de outras técnicas vão chamar de belter outra coisa. Alguns vão chamar de belter cantoras que têm acesso a notas agudas de borda densa. Essa seria a belter. Não é o meu caso. Que elas podem fazer de borda tênue sem que ninguém escute passagem e elas vão ter uma voz extremamente beltada, porque o belter contemporâneo usa todas as bordas. Outros professores podem considerar belters aquelas que não têm acesso a agudos. Não têm acesso acima do Mi ou Mi bemol 4. Então, essas meninas são chamadas de belters. Elas não têm acesso, porque elas vão de registro denso até Ré, Mi bemol, e depois elas não conseguem acessar as notas de cima, elas têm que cantar como belters. Também não é o meu caso, porque eu não quero que minhas alunas parem no Mi bemol. Espero ter te respondido. Acho que eu fui bem completo, tá? Dê uma lidinha no meu livro, no Belting Contemporâneo, que lá tem explicando direitinho, inclusive os papéis. Um exemplo de belter no teatro musical eu dou Eponine.
Eponine é uma belter. Você escuta e a sonoridade é essa sonoridade penetrante e presente numa região médio grave, que a Eponine começa cantando a área num Lá grave e termina num Dó 4. E é explosivo o Dó 4. Mas, de novo, a Juliana Aquino, minha aluna, pegou o papel de Eponine. Na primeira montagem de Les Mis, ela não fez porque ela era muito novinha. E ela não conseguiu fazer, porque ela morava em Brasília, enfim, tinha toda uma história. Ela pegou o papel. Mas a Juliana não fazia belting. Né? Acabei de falar sobre ela. Ela fazia speaking. E o gringo, me lembro dele ter falado pra mim, quando a Juliana cantou, ela terminou o Dó da Eponine, pianíssimo, ela fez fortíssimo. E ela foi diminuindo e fez uma filatura. Fui eu que mandei ela fazer. E aí o gringo virou e falou: que é isso? Que é belting não é? Senão ela teria quebrado. Que voz é essa? Ele perguntou pra mim, eu falei: é belting, é contemporâneo. Eu quero saber como é que faz isso. Eu falei: é difícil. E fiquei caladinho na minha. Porque ele viu que não era belting. Porque se fosse belting puro, ela não faria uma filatura, porque a voz realmente quebraria. Mas ela já estava na borda tênue. E eu falei: quando ele perceber que ela é tênue, ele não vai dar o papel para ela. E ele deu. Deu o papel para ela porque era muito poderoso. O speaking era muito poderoso. E, infelizmente, ela não pôde fazer, mas foi extremamente bem substituída pela querida Esther Elias, que era uma das melhores Eponines do mundo, na minha opinião. E na opinião do Cameron Mackintosh. Falou isso para ela, inclusive. Então, que também usava speaking. Então, abafa. Ninguém pode saber, né, Esther? Eu falo para Paula, não precisa dizer que registro você tá, só canta. Paula Capovilla. Também uma excelente belter, mas no espetáculo fazia cover de Fantine. E usava um speaking maravilhoso para poder resolver a vantagem saúde sem. Nunca estava cansada, nunca estava mal. Esther nunca foi substituída também. Foi substituída uma semana quando ela quebrou o dedo. Quebrou o dedo na barricada, deve ter doído muito, inclusive. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Quebrou o dedo na barricada em cena e ficou uma semana de molho. Mas nunca pela voz. Então, é difícil você classificar uma belter, principalmente quando ela canta um belting de borda tênue, que é o nosso speaking do belting contemporâneo, health belting só no speaking, e não tem como você saber. Nossa, uma grande explicação, muito longo fiquei agora, né? Quer dizer, um episódio, uma parte só essa pergunta. Mas eu amei a pergunta, tá? Espero ter te respondido. Tem uma novidade para vocês que seguem o nosso canal. Agora a gente fechou uma parceria com a FedEx e a gente consegue entregar os nossos produtos da Belting Store no mundo inteiro. Já mandamos para Canadá, Espanha, Portugal, Alemanha, Equador, Peru, Equador, México, Estados Unidos. Então, é óbvio que você tem que aproveitar o frete. Mas vocês acreditam que o frete é mais barato para lá do que no próprio Brasil? Impressionante, não é isso?
Você consegue... E assim, chega muito rápido, 4 né? dias úteis. 4 dias. Demora mais as pessoas, às vezes, no Amazonas receberem do que fora do país. E aí você aproveita e faz o pedido dos livros junto com o seu Mindvox, que tá aqui. Olha que lindo esse, com Belting Story escrito aqui. Obrigado, viu, Sérgio? E a gente tem, na verdade, agora a gente está mandando para essas pessoas, porque o produto que existe lá fora é muito ruim, de muito baixa qualidade. O nosso é uma qualidade bem melhor. Então a gente manda. Existem alguns produtos, mas que são, tipo, não gosto nem de falar. Na dúvida, vai no Mindvox. Na dúvida, vai no Mindvox, que você vai ter um produto de qualidade que vai durar. Vou pedir para o Alan colocar aqui o videozinho explicativo do Mindvox, para você poder fazer os seus vocalizes, para você poder escutar o seu fechamento, escutar bem como é que está funcionando o seu timbre, tá bom? O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Hoje eu tô falando só de menina, teve um contratando, mas tô falando mais sobre menina. Os meninos estão meio devagar. Porque os meninos têm a voz mais fácil para resolver, será isso? É, Alan? Não. Não, diz o Alan, não. Tá bom. O seu piano de ensaio, aquele que aparece nos stories e nos vídeos no Instagram, é acústico? Demora muito para afinar no diapasão barroco? Poderia dar umas dicas de como escolher um instrumento de teclas, piano ou teclado eletrônico melhor? Vixe, meu piano não é acústico, tá? Mas eu considero o meu piano, e o Leonardo Córdoba, que é meu pianista, concorda comigo, que o som dele é deslumbrante. Esse piano também é muito bom, mas eu não tem nem comparação com o da minha casa, aquele que você vê nos ensaios. Tá? Aquele é um Holland. Ele tem várias afinações, ele tem muito recurso. Naquele piano eu posso escolher o tampo, se tá alto, se tá baixo, se tá médio, se tá mais ou menos baixo. A vibração do tampo, eu posso escolher o barulho do pedal dele, eu posso escolher o barulho que eu quero que escutar do meu pedal quando eu, sabe? Eu posso querer escutar o martelo do piano, eu posso mudar cor do piano, eu posso mudar os tipos de afinação, eu posso ter uma afinação... ele tem pelo menos umas 7 ou 8 afinações diferentes. Daí eu posso mudar o tom e eu posso mudar o número de cents do tom. Então eu posso descer um semitom e subir, que é o caso da minha afinação barroca, descer um semitom e subir alguns cents para ficar exatamente no diapasão que eu quero. Nem todos os pianos têm esse recurso. Esse, por exemplo, não tem. Então, se você não é um cantor barroco, eu não vejo muita necessidade de você ter esse recurso. Mas a escolha de um bom piano para você, na minha opinião, é você ter um piano que tenha peso de piano, ou seja, que tenha, não seja um teclado realmente, que você tenha o peso do piano para você fazer dinâmica, para você treinar também como pianista, não é? Para você poder ter um approach sobre o piano de um pianista, para você receber um pianista na sua casa e ele dizer, isso é um teclado. O pianista não gosta de teclado. E que ele tenha, pelo menos, alguma sonoridade de piano que você possa alternar, um piano mais brilhante, o sampler de piano seja bom. Normalmente a Marie Holland tem samplers muito bons. Eu tô falando, assim, o meu piano foi bem mais caro, mas assim, do que esse aqui, por exemplo. Mas eu queria um piano que reunisse todas essas características e que não tivesse uma cauda tão grande para não ficar na minha sala, uma coisa gigantesca. Então o meu a gente chama de baby piano. Ele não chega a ser um baby porque ele é um pouquinho maior do que o baby piano, que é aquele piano que tem uma cauda bem reduzidinha, que é eletrônico, né? O meu tem uma cauda um pouquinho maior, mas não tão grande quanto esse. E ele cabe exatamente no espaço que eu tenho.
Então, sugestão, se você pode, quando você for comprar o seu piano, eu não costumo muito comprar online. Eu gosto de tocar antes. Eu vou lá na loja e eu toco para ver se, sabe assim? Toco um, toco no outro, toco no outro, toco no outro. Vejo custo-benefício. Às vezes o piano é caríssimo e não tem tantos recursos. E existem pianos que a gente tem aqui no estúdio que são pianos que não são caros e o recurso é ótimo, sabe? O touch, que é o que você toca quando você bate a tecla. Você pode escolher o touch. Se você tem uma técnica pianística boa, você pode deixar ele grande. Se você não tem uma técnica pianística boa, você pode diminuir a força do touch. Então, e esses pianos não são pianos tão caros. Agora, sugestão. Se você quer comprar um piano, converse com um pianista que tem o hábito de tocar pianos eletrônicos. Como o Leonardo Córdova, por exemplo, que é o meu pianista. Se hoje eu fosse comprar meu piano, com certeza eu iria com ele. Porque ele está habituado a tocar em pianos assim, vai tocar num evento, sabe assim? E a vantagem do piano eletrônico é que não precisa afinar. Você só troca as afinações. Porque quando eu digo trocar o diapasão, em vez de 440 ir para 415, e aí 415.00, isso é simples de fazer se o piano tem o recurso de trocar em cents, não é? Não só em pitch, mas tocar em o transpose, que a gente chama. Você faz o transpose e depois você vem afinando com cents. Então, você pode, com esse recurso, afinar se você quer realmente aquele diapasão barroco. O meu piano, ele tem outros recursos, vários tipos de afinação que tem, né, que são inclusive folclóricas e afinações que teoricamente não seriam de um piano, mas que são muito bacanas. A gente chama às vezes de piano preparado também. Então, eu gosto de brincar com essas afinações, mas não performo com elas. E você não precisa dessas afinações preparadas, tá? Então, sugestão, procure um pianista que toque em pianos eletrônicos. E hoje em dia, eu estou sendo bem sincero, eu não compraria um piano acústico para minha casa. Porque tem que afinar muito e o som do meu piano eu consigo controlar. Às vezes, eu não quero estudar com fone, por exemplo, eu deixo o volume baixo e toco com o volume baixo para não incomodar os vizinhos. Ou se eu quero estudar com ele no volume full, eu ponho um fone de ouvido e toco, ninguém ouve. É tão mais confortável. De novo, opinião minha. Agora, nada substitui um Steinway de cauda quando você vai fazer um concerto, né, gente? Sei lá, até olhar para ele já é diferente, não é? Espero ter te ajudado.